Por mim, Então, acho que tudo podemos dar jóia. início. Ótimo. Bom, então é com muita alegria que iniciamos mais um webinário do SIG Dietética, organizado então com o Comitê Executivo do SIG. Então, professora Lília Zago, professora Aida Bezerra, professora Carolina Capitani, Isabelle, mas também temos professora Betsy, Aline, Samantha, que integram o Comitê Executivo, a professora Thaisa também. Então, essa é uma reunião que habitualmente trazemos um convidado para discutir temas de interesse para a dietética. Então, desde 2018, nós tentamos fazer esse trabalho de integração de profissionais, de estudantes de graduação e de pós, com interesse por temas ligados à dietética, com estudos, com parcerias e também com estas webconferências, né? Então, temos, dessa maneira, tentado ampliar a visibilidade que temas de dietética e a própria técnica dietética trazem para a discussão daquilo que é estratégico na soberania e na segurança alimentar e nutricional do ponto de vista do conhecimento do alimento, do preparo do alimento, da oferta, das recomendações nutricionais, da qualidade sanitária, sensorial, enfim, tudo aquilo que está, de alguma maneira, associado com a definição daquilo que comemos e daquilo que escolhemos para colocar no prato, né? Então, o tema de hoje é autonomia culinária e será apresentado pela professora Mariana Fernandes, que é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no campus de Macaé, a quem agradecemos imensamente pela gentileza de ter aceitado o convite. E eu vou fazer aqui uma pequena apresentação da nossa convidada. A professora Mariana é nutricionista e tem mestrado em nutrição humana pela Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Alimentação, Nutrição e Saúde pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela se aperfeiçoou em gastronomia e tem experiência no Brasil e em Portugal. Atualmente, a professora Mariana é adjunta no curso de nutrição da Federal do Rio de Janeiro, no campus de Macaé, como já disse, e suas principais áreas de atuação em pesquisa e extensão são culinária, com interface em saúde coletiva, destacando então o conceito da autonomia culinária, que foi desenvolvido pela autora durante o seu doutorado. Nesse sentido, ela atua no desenvolvimento da validação e da aplicação do instrumento de aferição da autonomia culinária e atua também em alimentação escolar e planejamento, execução e avaliação de unidades de alimentação e nutrição. Então, professora Mariana, muito obrigada de novo pela atenção. Eu vou informar a todos que este seminário deve ter a duração total de 1h30, então iremos até às 10h30, mas vamos tentar reservar alguns minutos ao final da apresentação da professora Mariana para uma pequena interação, reação de vocês. Então, por favor, escrevam aqui no bate-papo ou abram os microfones e câmeras caso se desejem, né, fazer alguma questão para a professora Mariana, tá bom? Mariana, a palavra é sua. Bom, bom dia. Vocês me escutam bem? Se puder colocar no chat, só para a gente ter certeza. Estamos te ouvindo Maravilha. bem. Maravilha. Bom, então, como a professora já me apresentou, eu sou da UFRJ Macaé. Recentemente a gente mudou de nome, né? Era um outro campus, agora a gente é Centro Multidisciplinar da UFRJ Macaé. Eu estou aqui já desde 2009, gosto muito dessa casa. E aqui, só para contextualizar um pouquinho, né? Estamos aqui entre professores da área de TD. O meu concurso é para a área de alimentação coletiva, /TD, /estágio supervisionado em alimentação coletiva. Então, minha atuação, ela percorre esses diferentes campos e é muito bom esse meu concurso, porque eu gosto muito dessas duas áreas, então eu tenho o prazer de dar disciplinas de alimentação coletiva 1 e 2 e também de técnica dietética, mais especificamente para coletividades sadias, né, numa disciplina chamada Bases da Dietética. O finalzinho, eu até tinha conversado com a Ida que desde ontem minha filha está com uma tosse muito intensa e seria muito bom se a gente conseguisse terminar 10h10, 10h15, porque quem é mãe sabe, né, que a gente fica se dividindo nesses espaços e não está sendo um momento muito fácil para ela. Mas vai ser um prazer estar aqui com vocês durante esse tempo. Eu preparei uma apresentação que vai durar em torno de meia hora, no máximo, né, que foi
a encomenda que me foi feita, e depois a gente tem esse tempo para trocar bola. Vocês vão perceber que na apresentação eu não trouxe as minhas experiências desse conceito incorporado ao curso, porque eu imaginei que a gente pudesse debater isso depois da apresentação. Então, eu me dediquei à apresentação ser um aspecto mais teórico e conceitual mesmo, né? Então, vamos lá. O tema, então, da nossa conversa de hoje, como a professora já antecipou, é um conceito que foi desenvolvido durante meu doutorado na UERJ, Lília aí da UERJ, também do INU, essa casa fantástica que me acolheu muito, muito bem. E foi, então, um doutorado orientado pela minha amiga, parceira, maravilhosa, Inês Rugani. Durante esse processo, então, eu vou falar rapidamente como é que a gente chegou até esse conceito e o que ele é, né? Então, a primeira coisa, deixa eu passar aqui para ver se vai. Foi, para mim está aparecendo, para vocês também. Então, só para dizer que essa minha fala é isenta de conflitos de interesse, meu único vínculo, eu sou professora 40 DE desde 2009 como substituto temporário e desde 2013 como professora efetiva, né, desse curso aqui. Eu cheguei junto com a criação dele como professora substituta, então é uma alegria muito grande estar aqui desde o início. Então, como eu já falei, aqui parte da banca no dia da minha defesa, que foi em dezembro de 2018, foi na época já, de alguma forma, conversa com esse momento atual, porque a gente teve duas pessoas na banca de forma remota, que foi a professora Rosa Wanda. Aqui vocês conseguem me ver então, né, minha setinha? Que maravilha, ótimo, eu não conhecia esse sistema, muito bom. Então, a professora Rosa Wanda e o professor Leonardo, que é do curso de Direito numa Universidade Federal em Minas, que foi uma pessoa também muito parceira durante esse processo, que vocês vão ver que esse conceito ele tem algumas nuances de outras áreas do conhecimento, não só de nutrição, mas também da área de Direito, de Justiça e Saúde. A gente vai ver um pouquinho mais à frente. Bom, então eu trouxe algumas figuras só para ilustrar um pouco desse processo, de como foi a concepção desse conceito em si, né? Esse conceito, ele é um conceito abstrato da autonomia culinária, a gente vai ver um pouco melhor, mas para ilustrar de forma mais visual, a gente recorreu ao modelo conceitual. Então, o modelo conceitual é uma figura, dá um pouco mais de concretude a esse elemento abstrato, esse construto, né? Então, para chegar no modelo conceitual, a gente partiu de um referencial teórico, que aí eu ilustrei como miçangas soltas, né? Um grande mundo, um universo, que então seria a nossa literatura científica e também todo aquele conhecimento que os especialistas carregam. Então, esse foi o nosso ponto de partida. Depois disso, a gente organizou todo essas miçangas soltas, né, num modelo conceitual, ou seja, numa figura que concretiza de alguma forma, né, mesmo que visual, um diagrama, esse conceito abstrato, e ele vai então viabilizar, e esse é um caminho muito recomendado, né, por alguns autores importantes na área de construção de instrumentos, né, como Streiner, como Michel da própria UERJ, que a gente parta de um modelo conceitual ou de uma organização da literatura para então desenvolver um instrumento de aferição. E aí essa seria a segunda fase que hoje está sendo executada e muito em breve aí no próximo mês vai ser defendida pela professora Luciana Maldonado, que também é diretora do INU, e eu tenho o prazer e honra de estar com ela como orientadora junto com a Inês, né? Eu sou co-orientadora do doutorado dela, e ela está desenvolvendo um instrumento de aferição de autonomia culinária. Então, ela parte da fase 1, que foi desenvolvida durante o meu doutorado, e está agora praticamente no fim do seu processo, na fase prototípica do instrumento, que ela vai defender agora em dezembro. Eu convido muito vocês a participarem dessa defesa, que vai ser remota, e quem se interessar por esse tema, eu acho que vai ser uma oportunidade muito legal para ampliar o debate. Depois eu posso divulgar certinho a data para vocês. Então, a partir desse cenário mais organizado, a gente pincela, a gente seleciona as miçangas que a gente quer desse modelo e desenvolve um ou vários instrumentos de aferição. O instrumento de aferição, ele não tem o compromisso de pegar todo o modelo conceitual e
transformá-lo num instrumento. Ele pode pegar parte do modelo conceitual, ele pode, inclusive, fazer uma grande miscelânea, né, aquele modelo e outro aspecto interessante. Então, o que ela faz na fase 2 aqui que eu trago para vocês, não trago aqui de apresentação, mas eu já anuncio, né, esse trabalho da Luciana, ela tem um enfoque em mulheres. Então, ela desenvolveu um instrumento para mulheres, especialmente aquelas atendidas pelo SUS, e ela seleciona desse modelo conceitual o que interessa para que essas mulheres possam ser estudadas, então mapeadas, verificadas sobre esse construto que é da autonomia culinária. Mas se a gente fosse desenvolver um instrumento, talvez para crianças, a gente pincelaria, né, retiraria desse modelo, desse estojo de miçangas, outras combinações, tá? Então, só para situar a importância dessa primeira fase de organização da literatura num modelo conceitual, né? Que seria, então, um diagrama, uma figura que vai concretizar todos esses aspectos teóricos. Então, seguindo, da onde a gente parte, né? Qual é o cenário que a gente utilizou? Porque cada vez mais a gente observa, cada vez que eu estudo mais, a gente observa que a pessoa que está por trás, né, de algum conceito, ela já traz o seu olhar, ela seleciona aquilo que a sua história de vida e de percurso faz selecionar, né? Então, obviamente que teria outro modelo de autonomia culinária se fosse outras pessoas à frente da construção desse modelo. Então, ele parte realmente de um tom que essa equipe que estava envolvida durante esse processo selecionou como um espaço de fonte, né, de referências para esse modelo. Então, que fontes foram essas utilizadas para viabilizar a construção desse modelo de autonomia culinária? Algumas fontes que eu vou só passar um pouquinho à frente para vocês verem, então eu vou rapidamente passar por elas, mas elas então vão dizer sobre esse, especialmente, principalmente, eu trouxe aqui os pontos principais, sobre esses aspectos aqui. A primeira delas é sobre a complexidade da culinária doméstica, e é preciso ser dito que esse conceito de autonomia culinária se refere à culinária no ambiente privado, é a culinária doméstica. A gente não está falando de uma culinária institucional, nem relativas à alimentação coletiva. A gente está falando de uma culinária que se dá no ambiente privado, que é um espaço muito nobre para a promoção da alimentação saudável, né? Adequada e saudável. Então, é um espaço muito complexo de ser estudado. As pessoas que estão estudando sobre ambiente alimentar doméstico têm feito esse esforço também de construir instrumentos de aferição. Esse mês, até essa semana, tem uma defesa muito interessante da Larissa, depois eu posso passar para vocês, que desenvolveu um trabalho na Fiocruz, né, orientado pela professora Letícia Cardoso, e está desenvolvendo, vai defender agora, no dia 24, um instrumento de aferição sobre esse ambiente doméstico, mas é um ambiente muito difícil de ser estudado. Também não há muitos instrumentos de coleta no que tange à culinária. Então, há alguns autores que falam que é muito mais difícil você ter esse fenômeno mapeado dentro de casa do que no ambiente institucional, porque dentro de casa é a figura daquela mulher polvo ou daquele homem polvo, mas o IBGE nos indica que é uma mulher, a figura principal da culinária, é a mulher que está atendendo a campainha, que está cuidando do filho, que está estendendo a roupa e está cozinhando. Diferente do ambiente institucional comercial, que a gente tem a figura para cada setor. Então, lavador de prato, auxiliar de limpeza, o ajudante de cozinha, o cozinheiro. Então, cada um ocupa o seu espaço nessa grande engrenagem, diferente da culinária doméstica, que a gente tem uma figura se dividindo em diferentes funções, e de funções de naturezas muito, muito distintas. Então, há uma complexidade nesse evento. Uma outra literatura, uma outra parte, né, da literatura que a gente levantou e que é importante eu destacar aqui, que esse conceito considera, além da complexidade desse fenômeno, também o recorte de que tipo de culinária a gente está falando. Então, há na literatura culinária doméstica sendo tratada de diferentes aspectos, desde aquele
que a gente encontra muito esse termo na literatura inglesa, né, que é cooking from scratch, que seria o cozinhar do zero, então cozinhar a partir de alimentos in natura e minimamente processados, ou também algumas publicações que falam sobre a culinária doméstica, sendo inclusive aquela que finaliza alimentos comprados prontos. Então, isso também sendo considerado culinária doméstica. Para esse conceito, a gente considerou os autores que tratam a culinária doméstica sob essa perspectiva, que é a perspectiva que está muito afinada aos guias alimentares, inclusive brasileiros, que é esse cozinhar do zero, como base, utilizando os alimentos in natura, minimamente processados, e os ingredientes culinários, então, para conseguir cozinhar e preparar esses alimentos, essas preparações culinárias. Uma outra parte da literatura também levantada durante esse processo diz respeito a que a culinária doméstica é além, ou seja, o enfoque dela minimamente deveria ser tratado como para além dos aspectos somente técnicos, né? Há outras questões que envolvem a autonomia, a culinária doméstica, desculpa, e que devem ser incorporados, né? Quando a gente fala sobre esse tema. Então, divisão das tarefas, né, compartilhamento das atividades, o quanto que o poder de compra e as questões financeiras vão culminar no desenvolvimento, na concretização dessa culinária doméstica, aspectos de níveis mais macros, para além dos aspectos da esfera individual. Então, do apanhado que a gente fez da literatura, a gente selecionaria, pincelaria esses 3 principais aspectos: considerar a sua complexidade, recortar e dizer sobre que culinária a gente está dizendo, que é essa culinária, é a promoção que nos interessa, é esse tipo de culinária. Pois a gente, em outro momento, pode conversar um pouco mais sobre a influência desse tipo de culinária nos nossos sistemas alimentares. Então, é sobre essa culinária que a gente está falando. E é uma culinária que é para além de só mexer a comida na panela. Nos interessa para além dos aspectos técnicos, né, de saber refogar, saber fritar, saber assar. É um pouco mais do que isso. Não que isso seja pouca coisa, ao contrário, a gente que dá aula dos aspectos técnicos, a gente sabe o mundo de coisas que a gente tem, né? Para estudar e falar e orientar sobre isso. Mas essa culinária doméstica, até por conta de ser um fenômeno muito complexo, é importante que a gente incorpore para esse tema aspectos além das questões técnicas. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso e tem a ver com poder, tem a ver com autonomia. Deixa eu passar adiante. Bom, então aqui, depois esses slides, essa transparência pode ficar com vocês, e eu trouxe as referências utilizadas à época para essa dissertação. A gente está agora, para essa tese, a gente está agora em vias aí de publicação do artigo, e aí eu tenho outras referências mais novas, mas eu trouxe para a apresentação aquelas que foram utilizadas durante o processo de feitura desse modelo conceitual. Alguns dos autores que a gente utilizou para, então, selecionar esses 3 elementos que vão dar muito o tom do que seria esse conceito. Então, eu apresentei aqui rapidamente, só para vocês conhecerem, os autores mais para as áreas mesmo da culinária técnica, do cooking from scratch, desse cozinhar do zero sendo relacionada a uma dieta de melhor qualidade nutricional, a uma dieta que consome menos alimentos ultraprocessados, ou seja, nos interessa muito a promoção desse tipo de culinária, porque é uma culinária que vai promover, então, uma alimentação adequada e saudável. Mas, como eu falei, que é para além dos aspectos técnicos, a gente precisava avançar nesse tema da culinária doméstica, a gente recorreu a alguns autores e a gente escolheu um referencial teórico para tratar esse outro lado, esse outro aspecto um pouco mais macro e que diz respeito à autonomia, ao poder cozinhar, porque para além do como cozinhar, né? Então seriam os aspectos técnicos, nos interessa saber ou falar ou estudar ou orientar sobre quem pode, como pode. A gente entende que ainda está, os dados nos mostram isso, a gente faz parte de um país, a gente mora num país onde a transição culinária, que alguns autores apontam, ainda não foi completa, a gente
cozinha mais do que come alimentos ultraprocessados ainda, né? A gente tem uma presença da culinária grande. Essa culinária ela vai variar, ela é muito diversa, ela pode ser sim a partir de alimentos de conveniência, como alguns autores, né, americanos gostam de dizer, mas tem a ver com alimentos processados ou ultraprocessados, mas a grande parte ainda é essa culinária mais relacionada a esse comer, cozinhar do zero. Então, a gente está ainda numa situação de privilégio frente a outros países que já completaram essa transição e consomem muito mais dentro de casa também alimentos ultraprocessados, mas é interessante que a gente chame atenção para esse processo, essa transição que vem acontecendo. E nesse sentido, era preciso dizer mais do que só técnica, porque a técnica, a princípio, num país onde se cozinha bastante, não seria uma grande questão, ou a questão. Existem outros elementos a serem considerados e, nesse sentido, a gente aprofundou nessa parte, que seria uma parte mais humana, né, desse conceito. E aí a gente encontrou esse autor chamado Amartya Sen, que é um economista indiano, ele ganhou o Prêmio Nobel com essa publicação, que é o desenvolvimento como liberdade. Então, alguns autores economistas usavam algumas métricas para verificar o desenvolvimento de um país ou de uma região, como o PIB, como nível de escolaridade, como várias, como saneamento, percentual de saneamento na região, no país. E esse autor, ele veio com a ideia de que a liberdade fosse a unidade de avaliação de desenvolvimento. O quanto aquele povo é livre. E aí ele diz que quanto mais livre, mais desenvolvido é aquela região, aquele país. E aí, nesse sentido, o que ele define como sendo elementos essenciais para a liberdade, então, ser concretizada, ou então vivida, desenvolvida naquele espaço. Ele diz que a liberdade depende de educação, saúde e direitos civis assegurados, então sem isso não há liberdade. Então imagina numa região, num país onde há pouco ou parte somente da população sendo assistida por esses grandes, né, essas grandes garantias de direitos. Então educação, saúde e direitos civis assegurados são elementos importantes, essenciais para o desenvolvimento da liberdade. Ao mesmo tempo, ele indica que é preciso a remoção de outras coisas também, outros elementos importantes e alvos, né, dos tomadores de decisão para que a liberdade, então, se configure naquele espaço. Ele diz sobre a remoção da pobreza, da tirania, da sistemática privação social, da precariedade dos serviços públicos, da intolerância. E aí a gente vê um avanço, talvez, no nosso próprio espaço, né, no nosso próprio país, de um caminho oposto à remoção. Né? A gente, talvez, em alguns aspectos do que esse autor define como sendo importante remover, a gente vem andando um pouco para trás. Então, intolerância e repressão do Estado seriam outros elementos importantes para saírem de cena para, então, a liberdade acontecer. Então, o que isso tudo tem a ver, né, com o conceito da autonomia culinária? Esse autor, ele fala bastante sobre liberdade ser um Estado onde a autonomia, então, consegue emergir. Num espaço de liberdade, a autonomia vem à tona. Num espaço de não liberdade, não há como desenvolver autonomia. Alguns autores definem a autonomia de diferentes formas, a gente também precisou fazer um mergulho grande nessas definições para o desenvolvimento desse conceito de autonomia culinária. E eu destaco algum deles, né, dizendo que a autonomia tem, na verdade, isso talvez seja o principal para, nesse curto espaço de tempo, a gente selecionar como um elemento crucial desse conceito da autonomia, dizer que ela é contínua, ela é um espectro, ela não é somente uma coisa que se atinge naquele momento e nunca mais ela sofre nenhuma alteração. Então, atingir um estado de autonomia e acabou. Eu posso estar passando por qualquer tempo da minha vida e aquela autonomia está ali estática, perfeita, imutável. Não é isso, é o contrário disso. Ela é contínua e ela é relacional.
ou seja, a depender do momento em que se vive, da sua configuração familiar, do seu estado civil, inclusive, das suas relações, então, familiares, de trabalho, as suas conquistas financeiras, econômicas e etc., essa autonomia pode oscilar. E aí ela vai desde a heteronomia, que Kant, então, define como um estado de subjugação total, ou seja, ausência ou pouquíssima presença da autonomia, até uma independência total, quase que seria um estado de anarquia. Então, você vê, a autonomia seria um grande espectro, né? E onde que a gente se situaria? O ideal, então, seria que a gente tivesse nesse meio termo, uma vez que a gente vive em sociedade. A anarquia, ela não se dá na sociedade, a gente vive, né, ainda sob a égide de várias organizações, né? Inclusive a organização do Estado, onde a gente não pode fazer tudo que se quer. Então, esses autores dão exemplos como: eu posso querer matar, mas eu não vou poder matar sem nenhum tipo de repercussão. Então, eles ilustram com exemplos muito práticos da gente entender que essa autonomia ela está circunscrita a um estado de sociedade, né? Então, ela é um espectro. O que seria interessante a gente, então, sair desse slide, né, com a sensação de que ela é contínua, ela vai variar ao longo do tempo e conforme a situação de vida em que esse indivíduo se encontra. Mas ela pode, desde a ausência, ou seja, um estado de subjugação. Então, exemplo, né? O momento da escravização que aconteceu no Brasil era uma ausência, um momento de subjugação que a gente tem, ou seja, uma total não presença, ou seja, ausência de condições de fazer aquilo que se deseja. Ao mesmo tempo, fazer qualquer coisa que se deseja sem nenhum tipo de amarra seria um estado máximo, e aí de autonomia já beirando, então já sendo um estado de anarquia. Então, a gente imagina que esse meio termo seja fazer aquilo que se deseja, aquilo que se tem vontade, mas ao mesmo tempo estando dentro de uma ordem social. Então, essa seria a ideia. Esse autor diz sobre pensar, decidir e agir, é um conceito bem interessante. Então, você tem a oportunidade de pensar, de refletir. Você também pode decidir e também pode agir. São 3 verbos bem simples, mas que dizem bastante coisa sobre esse conceito de autonomia culinária. De autonomia, desculpa. E aí a gente vem entrelaçando tudo isso, misturando, e cria-se o conceito de autonomia culinária, que seria a capacidade de pensar, decidir e agir para preparar refeições do zero. Lembra lá que a gente fala sobre o tipo de culinária que a gente está se referindo nesse conceito, né? Então, capacidade de ser autônomo nessa preparação do zero. Então, capacidade de pensar, decidir e agir para preparar refeições do zero, em interação, ou seja, considerando alguns outros aspectos. Ela não para aqui porque aqui é como se fosse metade de uma ideia, né? A gente, de alguma forma, quando a gente traz essa segunda parte desse conceito, é trazer a ideia de forma um pouco mais concreta e até dentro do conceito que essa autonomia ela está em interação com outros aspectos que vão culminar num maior ou menor desenvolvimento dessa própria autonomia. Então, em interação com as relações interpessoais, com o meio ambiente, valores culturais, acesso a oportunidades e garantia de direitos. Então, como a gente organiza, né, isso no modelo conceitual? E aí vamos colocar cada coisa no seu lugar, né? A gente bebeu em outra fonte, uma fonte conhecida bastante na área de psicologia, que é esse autor, Uri Bronfenbrenner. Ele traz a teoria ecológica do desenvolvimento, onde o indivíduo está num núcleo muito influenciado por esferas mais amplas, né? De outros níveis. Então, no macro, no mesossistema, no exossistema, ou seja, o indivíduo
um resultado do seu meio também. Então, a gente bebeu nessa fonte desse autor para criar, então, esse modelo conceitual que já já vocês vão ver como é que ficou a cara dele. Para além disso, né, de todos esses referenciais que eu coloquei, desses dois autores principais, né, que foi o Amartya Sen e o Uri Bronfenbrenner, a gente também teve uma outra fonte de referencial teórico importante, que são esses especialistas. Aqui eu trouxe foto de uma só oficina, mas a gente teve outras que aconteceu na UERJ, com professores de diferentes universidades aqui do Brasil, né? E também a gente consultou pessoas de fora. O Streiner foi um que a gente consultou, que é um autor importante nessa área de desenvolvimento de instrumentos, sobre algumas dúvidas que a gente tinha sobre o processo de feitura do modelo conceitual. A gente não tinha na literatura, ainda não tem muito, algumas orientações tão fechadas, tão assim, de passo a passo, como a gente tem para instrumentos de aferição. E aí fica na dúvida alguns passos que a gente deve dar para fazer de forma muito rigorosa essa construção do modelo conceitual. E aí, com isso, a gente foi um pouco audacioso e mandou mesmo mensagens para o autor, e ele respondeu bastante a gente com muitas dúvidas, muitas orientações, e foi uma pessoa muito disponível durante esse processo, né? Então, o que a gente fez foi pegar, né, desse referencial teórico de construção de instrumentos, alguns passos muito rigorosos, e colocar isso dentro da construção de um modelo conceitual. Um pouco tirar, né, desse caminho mais estruturado, que é essa formulação de instrumento de aferição, e trazer para o processo de construção do modelo conceitual, com a chancela aí, desse autor, e as orientações não só, né, da autoria dele, mas com alguns caminhos interessantes. E aí a gente construiu esse modelo conceitual, que tem aqui duas dimensões para a gente enxergar, né? Uma em 2D e outra em 3D. Qual é o grande avanço que a gente poderia só chamar a atenção, e que foi fruto das especialistas, né, por isso que o processo coletivo é muito, muito rico. Isso não foi nem ideia minha, nem da Inês. Talvez o principal avanço que teve nesse modelo foi fruto de muita discussão na oficina de especialistas, foi como o cronossistema, que é esse sistema aqui representado por essa linha cinza, que aqui em 2D a gente vê assim esse espiral, e aqui também, mas esse espiral aqui em 3 dimensões, como que, aí eu vou voltar só para vocês darem uma olhada, como o cronossistema tradicionalmente é representado, né, nos modelos conceituais, é como se fosse uma seta que passa e que encosta basicamente no macrosistema, que é o nível mais externo, mais distal do indivíduo. E aí a gente, talvez, um avanço interessantíssimo que teve durante esse processo de consulta coletiva, foi que esse cronossistema, ele não só está em contato com o macrosistema, que seria o sistema mais amplo dos valores, né, da sociedade, mas ele vai percorrendo, ou seja, os valores do tempo, que é o cronossistema, os marcos do tempo em que se vive, que esse indivíduo vive, ele vai entrando em todos os outros sistemas, e não só de forma muito distal. Inclusive, ele tem interferência no próprio indivíduo, né? Então, vocês vão ver que o cronossistema, ele vai perpassando os diferentes níveis. A gente vai entender um pouquinho mais. Vocês vão ver que as esferas, elas são verdes mais claros, e a do agente é um verde mais escuro, como se fosse a soma disso tudo que ele vai sendo impregnado ao longo da vida, né? Ou nas trocas durante a vida. E a autonomia culinária, ela tem outra forma geométrica, ele é um pentágono, hexágono, na verdade, porque ele é um fruto, ele é um produto dessa interação. Ela não é mais uma esfera nesse sistema, ela é um produto dessa interação nos diferentes sistemas. A gente fez a escolha aqui de dizer, está muito pequenininho para vocês conseguem enxergar, porque aqui o meu não está tão amplo. Tem que ficar um pouquinho perto da tela para mim, mas eu penso que está dando para ler sim, Mariana, tá tranquilo. Tá ótimo, que bom. Então, o que acontece a gente fez a opção de chamar esse indivíduo, que bom, obrigada aí pelo retorno, tá ótimo. Esse indivíduo, de chamar ele de agente e não de indivíduo, como diz lá também no modelo de Uri Bronfenbrenner, né? Bronfenbrenner. Por que agente? A gente vem do conceito de agência
das ciências sociais, e é um conceito que se refere ao indivíduo. O que é o agente, né? O agente é um indivíduo que tem a intenção de mudar o seu contexto, de mudar o seu espaço. Então, é um indivíduo já com essa proatividade, com esse ímpeto da mudança. A gente poderia colocar simplesmente indivíduo, mas pensando que a autonomia é relativa a alguém que pode pensar, decidir e agir, a gente fez a escolha de já nomear essa esfera individual como sendo uma esfera de uma pessoa que tem essa característica da agência, da mudança. Então, essa esfera se chama agente. Uma outra contribuição importante e significativa de um especialista consultado na época, trabalhava e ainda trabalha na OPAS, né, na OMS. Então, foi uma contribuição muito interessante, porque esse modelo é um modelo positivo. Nele estão os elementos, os componentes que vão culminar na autonomia culinária. Existem modelos conceituais que são híbridos, que são negativos, ou seja, quais são, por exemplo, aquele de violência doméstica, bastante famoso, ele tem os elementos, os componentes que, quando presentes, indicam a violência doméstica. Então, são componentes, vamos dizer assim, negativos, ou seja, falta de diálogo, violência física, coisas desse tipo. Esse modelo é um modelo positivo. Vocês vão encontrar componentes que vão contribuir para o desenvolvimento dessa autonomia. Então, nada mais adequado do que dizer que esse indivíduo que vai projetar e vai, de alguma forma, gerar autonomia culinária, que fosse, então, um agente, ou seja, uma pessoa que tem a intenção e o movimento da mudança. Então, vocês vão ver que o agente tem algumas características, o microsistema, que é a casa onde se divide o fogão, né, tem essa definição. Tem outras características importantes e elementos que vão culminar na autonomia culinária, como cozinha com infraestrutura básica, compartilhamento das atividades culinárias. São todos elementos que não dizem respeito às características individuais, mas que vão colaborar para o desenvolvimento dessa autonomia culinária. Vocês vão perceber que eu vou usar sempre o termo desenvolvimento e não conquista, porque desenvolvimento é contínuo, conquista é estanque, né? Então, o mesossistema seria um entorno, exossistema, então, é uma esfera interessante que diz respeito sobre as políticas públicas que podem contribuir para esse fluxo aí positivo para o desenvolvimento da autonomia culinária. Aqui, então, macrosistema, que diz respeito à garantia dos direitos, e o cronossistema, que vem cronos, né, vem da ideia do tempo, que são os elementos que o tempo onde esse indivíduo vive vão contribuir ou não para o desenvolvimento da autonomia culinária. Eu só vou pontuar alguns interessantes, então vocês vão ver que as habilidades culinárias, que é um aspecto bastante técnico, ele é dos componentes aqui desse agente. Tem outros componentes, como conhecimento, o aspecto do conhecimento sendo bastante importante, um outro que diz respeito à sua intenção, que é o interesse, que é a confiança, que é a disposição para cozinhar, a atitude estratégica, e a experiência e vivência em culinária são outros elementos, todos esses, que vão colaborar para o desenvolvimento dessa autonomia culinária. Aqui nesse aspecto das políticas públicas, depois a gente pode voltar, eu já estou terminando a minha fala, né, para não avançar muito, esses outros aspectos que dizem respeito ao papel do Estado, o quanto que ele pode contribuir para esse desfecho aqui. Então, vou dar um exemplo. O tempo é um marcador bastante importante para esse fenômeno. Cozinhar, como diz Lígia Amparo, para além das habilidades técnicas, a gente tem o próprio tempo do alimento. Então, por mais que eu seja estratégica, o feijão demanda tantos minutos, o arroz tantos minutos, a batata. Então, é um acontecimento demorado. Ele nunca vai ser... a gente não vai poder comparar a agilidade de uma culinária a partir do zero com uma culinária que é de finalização de alimentos ultraprocessados. Então, ele precisa, para a gente concretizar essa culinária diariamente, a gente precisa de tempo. E quem é a figura hoje mais oprimida pelo tempo? São mulheres negras e pobres. E aí o conceito de interseccionalidade é um conceito importante para a gente incorporar nessas discussões de culinária doméstica. É um conceito que fala sobre como se fosse um cruzamento, e nesse cruzamento de vulnerabilidade estão ali mulheres
mulheres negras e mulheres pobres. Nesse espaço de cruzamento é onde está uma grande vulnerabilidade encontrada, reunida, e aí tem esse termo de interseccionalidade. Essa figura é uma figura que está bastante oprimida e vulnerável para o autocuidado. E o autocuidado está aí dentro desse bojo de vários exercícios de prática, está a prática da culinária saudável dentro de casa, né? Ela precisa de tempo. E como vai ser executado por uma pessoa que é muito oprimida pelo tempo? Então, entra o Estado com esse compromisso, por exemplo, um dos exemplos que a gente dá é de melhorar o transporte público, né? Então, tem pessoas que gastam 2 horas para ir, 2 horas para voltar para os seus trabalhos, com carga horária de trabalho bastante extensa. Então, também essa figura dessa mulher negra e pobre, periférica, é aquela que tem maior carga horária, maior extensão de jornada de trabalho. E essa mulher que é menos protegida pelo Estado, ou seja, tem menos tempo para o seu autocuidado, também vai ter menos tempo para o desenvolvimento da culinária em casa, né? Essa culinária que a gente fala do zero. Então, o Estado interferindo em diferentes esferas, ele vai, de alguma forma, culminar para esse fenômeno. E, às vezes, essa mulher que melhor tem habilidades culinárias, é uma mulher que dá show dentro da cozinha. O aspecto que a gente precisaria trabalhar para desenvolver a autonomia culinária dela não é as habilidades culinárias, são outros aspectos, né? E um deles, muitas vezes, não na esfera individual, na esfera da política, né? Da ação dos tomadores de decisão. Alguns materiais, então já estou agora realmente terminando, é a Cidinha Dá Jeito, que alguns materiais que incorporaram esse conceito. É uma série no YouTube gratuita chamada Cidinha Dá Jeito, é uma série onde a gente vai encontrar. Desculpa, passei aqui rápido, mas tem uma equipe grande, diferentes universidades, a gente teve o apoio do CNPq num edital, e aí conseguimos, então, desenvolver essa série que vai tratar vários elementos do conceito da autonomia culinária. Vocês vão observar que tem 2 playlists, uma com audiodescrição, com libras, com legenda, ou seja, um dos objetivos foi mesmo que fosse acessível, né, do ponto de vista da comunicação, e aí vocês... assim que aparece, né, com legenda, com autodescrição, com libras, e aí vai tratar de alguns conceitos importantes dentro de atitude estratégica, como o uso da panela de pressão, comida cozinhando em uma panela só, cozinhando vegetais, também um aspecto mais voltado para crianças, mas uma questão muito operacional, muito interessante, mas essa atriz é uma atriz até que ganhou o prêmio ESSO, ela é muito, muito boa, vocês vão se encantar pela Cidinha, Vilma o nome dela, né, uma atriz, mas que nessa série é chamada de Cidinha. Inclusive aspectos sobre o racismo que recortam e que estão presentes nesse tema da culinária doméstica. Depois, com mais tema, a gente pode conversar. Outro material que incorpora esse conceito é o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos, especialmente esse capítulo Cozinhar em Casa. A gente vê aqui um dos elementos que estão no modelo e que podem conversar, né, com esse material é a ideia de cozinhar uma preparação como se fosse um prato completo. Tem, claro, né, outros grupos alimentares que não estão aí, mas seria uma refeição numa panela só, e a gente, por alguns estudos que a gente tem feito aqui, a questão do pós-cozinhar, né, da organização da cozinha, da lavação de roupa, de louça, é uma parte muito complicada que a gente precisa prever, na verdade. A gente tem que considerar ela porque ela existe e ela traz muito trabalho, né, e trabalho físico. Então, alguns exemplos aí de forma de trabalhar estratégico. Outro tem essa dica lá no material também, de deixar o alho de molho para que a casca seja tirada de forma muito mais rápida. Então, tem algumas coisas mais concretas, né, em termos de como utilizar a estratégia dentro da cozinha. Aqui um estudo desenvolvido por uma aluna de TCC, observando que durante o período do Covid, as pessoas conseguiam utilizar mais panela de pressão e cozinhar de forma mais rápida, ou seja, um marcador de culinária estratégica dentro da cozinha. Outro material que vocês encontram também esse conceito. Aqui alguns exemplos, mas eu já falei sobre as ações do Estado, e uma delas é sobre o transporte público, a culminar lá na frente mais tempo para cozinhar. Muito obrigada, desculpa passar alguns minutinhos, enquanto eu estou aqui com vocês, eu recebi uma mensagem do meu marido que minha filha está muito bem, então a gente pode ficar aqui até 10h30, que era a programação inicial, tá bom? Obrigada.
Ô, Mariana, você sabe que eu estava aqui já preocupada e dizendo, olha, você não quer parar um pouquinho para ir lá dar uma olhadinha nela? Mas que bom, tá vendo essa parceria também familiar fundamental, né, para Fundamental, permitir. sem ela não existe, é. Obrigada, muito bom saber, especialmente que ela está bem e melhoras Sim, aí para sua filhinha e obrigada. agradecimento duplo, né? Porque para além de ser uma apresentação encantadora, ainda te colocando nessa situação de se dividir aí o coração dividido, então muitíssimo obrigada. Bem, temos algum tempinho então aqui para reações, para perguntas de vocês. Tenho certeza que deve estar todo mundo com a cabeça fervilhando. Eu mesma tomei nota, Mariana, de várias questões aqui que você traz, porque a proposta desse projeto de vocês provoca na gente uma série de conexões quando você, então, já de partida, apresenta a autonomia culinária de uma maneira que conversa e dialoga com a habilidade culinária, mas que não a substitui, né? Então, como alguma coisa que está no esteio, no repertório de questões para você desenvolver habilidades culinárias e cozinhar e promover alimentação saudável e adequada a partir de comidas de verdade. Eu mesma me atrevi, quando escrevi meu livro de técnica dietética, em fazer uma aproximação do que eu entendia por habilidade culinária, né? De uma maneira muito simples, né? Então, dialogando aqui com você, transformar alimento em refeição, que foi uma ideia que eu tive para caracterizar o que é habilidade culinária, mas já partindo da ideia de que a gente já sabe o que é alimento, né? Então, não é qualquer alimento, mas quando você transforma ingredientes e alimentos em refeições, de alguma maneira você diz de uma forma simples o que estaria mais perto de habilidade culinária, mas eu estou aqui bebendo de todas essas informações que vocês têm produzido, desse conhecimento que vocês têm produzido em torno da temática da autonomia culinária. Enfim, eu só vou aqui começar, gente, esquentando um pouquinho enquanto vocês se animam, tá? Mas, por favor, quem tiver interesse aí, se inscreva no bate-papo ou pode também abrir a câmera. Tem uma mãozinha também, viu, gente, ao lado aí do íconezinho de vocês, que vocês podem acionar, fica a mãozinha levantada assim, caso queiram fazer uma filinha. Mas, enfim, o que eu gostaria de aproveitar, Mariana, para trazer aqui para o grupo também, dialogar contigo. A questão da liberdade e do direito, que hoje, né, eu acho que a gente precisa, em todos os espaços que a gente puder ocupar, se lembrar de que nós estamos num país que, a despeito de toda a dureza que estamos vivendo, é um país que tem um repertório legal do ponto de vista de marcos regulatórios, como na educação LDB, como para todos os brasileiros a Constituição Cidadã de 88, enfim, e tantos outros instrumentos que nos apoiam na questão do exercício do direito. Então, ao dialogar com as pessoas, até recuperar um pouco desse repertório, desse arsenal, digamos assim, regulatório, eu acho que é uma coisa importante, né? Então, achei bacana que você tenha trazido isso. E o que você diz, né? Que a autonomia é contínua e é relacional, então já me provoca um pouco. Então, talvez a gente não consiga, do ponto de vista de método, tratar a autonomia culinária como algo sim e não, como algo dicotômico, não é? Talvez a gente possa pensar, então, em gradações. Eu não sei se é isso, mas queria te ouvir um Perfeito. pouco, né? Seria essa a ideia mesmo. Tá. A ideia é que a gente possa localizar esse indivíduo estudado no espectro, né? De muita ou pouca, ou mediana, mas não que sim ou não. Perfeito. É isso que a gente vem discutindo mesmo no doutorado da Luciana. Que me parece uma contribuição absolutamente relevante se a gente enxergar, então, essa miríade de possibilidades que vão desde a heteronomia, como você disse, para a anarquia. Eu estou sempre quase chegando lá dizendo a gente tem que se aproximar mais lá do outra ponta. Mas eu vejo muito o que estamos hoje presenciando com os nossos estudantes, especialmente, com quem a gente tem um pouco mais de proximidade, a despeito destes últimos 2 anos serem completamente atípicos, mas dizendo de forma genérica, né? Com uma troca daquilo que seria uma autonomia por uma pseudo-autonomia, mas quase uma neocolonização. A gente transferindo aquilo que a gente entende que poderia ser uma autonomia, não, eu consigo, eu faço, tal,
mas terceirizando e se subjugando por meio de processos de automação. Estou querendo falar um pouco, gente, até da coisa das redes, sabe? Que tem contaminado muito o discurso sobre alimentação, receitas, etc., e que muitas vezes embutem uma mensagem de dependência, sim, de um sistema alimentar que está travestido ali de alguma coisa que você vai achar que está batendo um bolão e está cozinhando e está cuidando da sua dieta e não está. Então, como esta forma, né, de se submeter por meio de mecanismos que são, a gente nem consegue alcançar quando imagina que aqueles algoritmos ouvem o que você está falando num webinário como esse e daqui a pouco estão te oferecendo livros de receitas ou coisas do tipo, né? Então, é tão absurdamente complexo entender o que está por trás dos mecanismos que hoje se colocam como uma forma de colonizar por meio de mecanismos aparentemente conferidores de autonomia, que deixam a gente numa seara, né, bastante complexa. Enfim, então, assim, só queria comentar, mas você já me trouxe esse elemento sobre a graduação, então, né, possível de fazer na mensuração da autonomia. Eu queria, Muito então, passar... interessante essa sua fala, Semira, e só complementando ela, muito, muito interessante, que me lembrou de um autor que fala sobre autonomia ser sinônimo de reflexão crítica. E aí, a autonomia está muito, muito relacionada a um estado de pensar, de refletir, né, antes do agir. Então, se a gente terceiriza vários dos nossos comportamentos e ações, né, não há ali uma reflexão crítica. Esse mesmo autor fala sobre um elemento básico, como se fosse um ingrediente para esse bolo que é reflexão crítica, um ingrediente básico é a informação. Então, sem as informações, é óbvio, né? Aí, nesse grande tema que é nutrição e alimentação, que a gente tem informações de todas as sortes, inclusive não seguras, disponíveis para o grande público, né? Então, transmitir, compartilhar informações seguras é também uma forma de viabilizar essa autonomia, porque ela permite essa reflexão crítica. Vocês vão ver que lá no modelo tem um componente chamado poder de compra com análise crítica. Não é somente um poder de compra, não é só poder chegar ao mercado e comprar aquilo que se quer, mas é chegar, poder comprar de forma crítica, ou seja, entre tomate ou entre um molho processado ou um molho ultraprocessado, eu poder ter elementos para fazer essa escolha crítica, né? Então, essa informação é um outro elemento que vai contribuir para o desenvolvimento de uma culinária adequada e saudável. Então, quando a gente coloca lá aquele elemento, né, de conhecimento em alimentação e nutrição e também algumas outras esferas mais distais que falam sobre segurança alimentar e nutricional, espaços, né, de troca de informação, de orientação, é porque ela também vai direcionar esse indivíduo, esse agente, para uma culinária que é essa culinária tratada nos guias, né, que se baseia no grupo 1 e grupo 2, baseado informações, nesse acúmulo de informações que a gente tem e pode, de alguma forma, trabalhar com o grande público. Então, é interessante a gente pensar que é uma falácia essa questão da autonomia, como você coloca mesmo, né? Essa autonomia de poder ir e vir, aquele comercial da iFood dizendo saia da cozinha, não lave mais louça, né? Como se fosse uma grande liberdade. Como se fosse a liberdade, a gente terceirizar esse cuidado para a indústria dos alimentos e aí fomentar um sistema alimentar que é o contrário da promoção da equidade, da liberdade. Então, é realmente uma reflexão importante que a gente precisa fazer e tem a ver com esse conhecimento que a gente também pode viabilizar de forma até mais simples mesmo, e a série trabalha um pouco com esses construtos e sendo viabilizado de forma deliciosa, muito leve, a gente nem percebe que aquelas coisas estão sendo tratadas. Então, esses elementos são importantes, né? Essas informações são importantes para a reflexão crítica, que então vai culminar nesse estado de autonomia, ao contrário do que tentam vender para a gente, que a liberdade e a autonomia seria a ausência do nosso corpo, da nossa reflexão daquele espaço. É o contrário disso, né? Muito interessante essa sua colocação. Não, obrigada. Agradeço muito o diálogo, porque é encantador ver e a gente
corre o risco de, vendo a nossa narrativa incorporada com essa intencionalidade, se trair ao não encarar com toda a complexidade a questão do que é que nós estamos falando mesmo, né? Eu vou passar aqui para o bate-papo. A professora Lília está agradecendo a sua apresentação. Acho que você está conseguindo ler aí também, né? Obrigada, Lília, é um prazer ler isso tudo aqui e fico feliz. Esse foi um processo realmente de bastante mergulho, em alguns momentos mesmo. Todas aqui são professores e sabem, né, de como é que é pesado esse processo de doutorado no sentido do mergulho teórico que a gente precisa fazer, né? Mas ao mesmo tempo foi muito, muito bom, porque eu tive contato com autores que tradicionalmente a gente não estuda muito na nutrição e que ampliaram um pouco o olhar, então foi um mergulho muito interessante que coletivamente a gente conseguiu, de alguma forma, ilustrar, né, nesse modelo mas agora com também um instrumento que vai poder ser utilizado muito em breve. Muito legal a tua pergunta, Ida, porque eu tenho trabalhado isso aqui, não só eu, né, mas como curso de nutrição aqui. Hoje, a gente, dentro de educação alimentar e nutricional, tem uma aula sobre autonomia culinária, e os alunos, de forma muito criativa, têm trabalhado esse conceito. Depois eu posso compartilhar com vocês um último podcast muito interessante, que elas conseguiram trabalhar esse conceito de uma forma muito concreta, né? Então, foram entrevistar várias mulheres periféricas e negras, apontando as questões da autonomia muito que são realmente a confluência de outros elementos para além do saber cozinhar. Eram todas cozinheiras de casa, né, cozinheiras muito boas e com muita técnica, mas que foram impedidas de algumas concretizações mesmo dessa culinária doméstica por outros motivos. E aí a conversa, o bate-papo vai nessa linha, né, da precariedade, da pobreza. Tem um autor, depois eu posso compartilhar com vocês, que eu gosto muito, que ele consegue relacionar a agência e a precariedade. A precariedade, ou seja, a total imprevisibilidade da renda, que seria esse um conceito assim mais simples, ela é impossível estar no mesmo espaço da agência. A agência ela tem esse ímpeto da mudança, do empoderamento, e você não consegue estar no protagonismo da sua vida se você não tem qualquer noção do que vai acontecer amanhã. A precariedade é isso, é a ausência da possibilidade de planejamento. Então, na ausência, ou seja, quando o caos está instalado, não é possível protagonismo. Não é possível ser senhora de mim, senhora das minhas ações, se eu não sei absolutamente nada que está por vir. Então, a precariedade, a pobreza, elas nos colocam nessa situação de ausência de planejamento. E na ausência de planejamento, não há autonomia, porque não há qualquer noção do cenário onde a gente vive. Na verdade, não há qualquer tipo de controle ou manipulação do seu cenário, porque você vai cozinhar aquilo que for doado para você. Você vai conseguir comer aquilo que tiver no dia. Então, a pobreza é um elemento que vai sempre afastar um estado de autonomia, como diz já o autor, né? Mas por questões até muito concretas, porque não é possível ter agência num espaço de caos, num espaço de completa dissociação de um planejamento, de uma previsibilidade. E aí, nesse podcast, elas conseguiram um pouco falar sobre isso, né? Sobre quando se há uma pobreza, uma falta de renda contínua, né? É muito difícil a gente ter um estado de autonomia, ou seja, uma capacidade de decidir. Vai decidir sobre o quê? É muito difícil. Então, foi esse conceito trabalhado, por exemplo, nessa disciplina que se chama Educação Alimentar e Nutricional, é dada para o 5º período. A gente tem um encontro de eu dou uma aula a convite das professoras Ruth Costa e Vanessa Schotz, que são as responsáveis pela disciplina, e aí lá no final da disciplina elas trabalham diferentes conceitos apresentados, a autonomia é só um deles, e aí trabalham de diferentes formas e já foi trabalhado de algumas formas muito interessantes, e o último do semestre passado foi com esse podcast entrevistando essas mulheres e costurando essa ideia de que para algumas
partes da sociedade, a cozinha também não é um espaço de escolha, é um espaço também de obrigação. Não há uma escolha por estar ali e fazer daquela forma. Há um deslocamento sem qualquer protagonismo para aquele espaço, ou por questões econômicas, ou por uma questão mesmo de machismo estrutural, onde aquele espaço só cabe à mulher, não há compartilhamento. Então, é trazido essas discussões de forma muito rica no curso de nutrição, e eu acho interessante, porque a gente vem trabalhando essa questão da culinária pela promoção, é importante a gente promover a culinária, mas sem esquecer que a gente faz parte de um país com diferentes nuances, né? Então a gente está promovendo a culinária para quem? Que culinária é essa? Baseada em quê? Se a gente está falando de um pratinho com 5 cores todos os dias, quem vai poder fazer esse pratinho com 5 cores todos os dias? Então a gente vem trabalhando isso nessa disciplina. A outra forma que eu venho trabalhando, e aí eu como a professora mesmo do aula, é na disciplina Bases da Dietética, onde eu dou 5 aulas práticas, e aí a gente trabalha a autonomia culinária desde mesmo da gênese, do planejamento dessa aula. A gente vai para essa aula sem cardápio, pronto, não tem ficha técnica, porque essa disciplina ela é voltada para atendimentos em consultório ou em unidade básica de saúde, então a gente entende a ficha técnica como um elemento muito importante, necessário para as questões gerenciais, né? Para o manejo da alimentação coletiva, para o planejamento, e ela serve para isso, mas no âmbito doméstico, a ficha técnica, o que ela orienta essa pessoa de casa, né? Então, ela tem uma função bastante importante, a gente utiliza muito ela na alimentação coletiva. E aí, nesse aspecto das aulas práticas de básica da dietética, a pegada é outra. Então, eu tenho algumas preparações que eu penso, então vou dar um exemplo. Um tema de alimentação complementar, é um tema de uma aula prática. Então eu penso em algumas preparações, mas não falo, e compro muitos ingredientes que podem combinar naquelas preparações que seriam interessantes, que a gente já trabalhou no aspecto técnico dessa aula. E aí tem uma bancada enorme, nossa cozinha é linda, a gente tem um prazer enorme de poder dar aula num laboratório muito bem equipado, e todos aqueles alimentos estão ali disponíveis. Então, como é que a gente trabalha um pouco nessa perspectiva da autonomia culinária? A gente juntos, então são 20 pessoas, né? 20, então são 2 turmas, um turno cada turma, e aí a gente tem aquela bancada de gênios, e aí, Aida, eu estou dando só um exemplo bem concreto de como a gente trabalha, né? Esse conceito. Essa bancada toda de gênero, a gente começa, são 5 bancadas de trabalho, 5 grupos. Cada grupo vai trabalhar para uma família com uma característica diferente. Então, que família é essa? Qual é a classe social dessa família? Como é que é a composição dessa família? Como é que é a característica desses familiares? E a gente vai escolher alimentos para preparações dessa família. Então, tem famílias que podem ter uma ajudante, uma cozinheira, e tem famílias que não, a mulher está sozinha e cuida dos filhos sozinha. Então, as preparações são muito diferentes. Então, a gente começa ali a escolha das preparações. Então, para essa bancada, a gente, para essa faixa etária, vai trabalhar essas e essas preparações. Então, no coletivo, nas 20 pessoas, a gente vai fazendo essas distribuições, essas escolhas no coletivo, e aí as receitas. É maravilhoso esse processo, que como não tem uma receita para eles seguirem, eles vão acionando. É claro que dá um trabalho tremendo para nós professores, né, que a gente fica assim pulando o tempo inteiro de bancada em bancada, mas assim, é muito difícil as primeiras aulas, porque eles se desconstrói, né, no sentido de que eles estão muito acostumados a trabalhar com ficha técnica das outras disciplinas e que são necessárias, e para essa é uma outra lógica, é uma lógica do que seria adequado para aquela família, quais são as dicas que a gente gostaria de dar. Então, a gente vai vivenciar isso na preparação. Nas 2 primeiras aulas é muito, muito... Não é caótico, mas é um grande desafio. Mas é muito bonito ver como, para o final da disciplina, eles tiram de letra, assim. E aí é interessante que eles começam a acionar lá, no conceito de habilidades culinárias da autonomia culinária, a gente fala sobre o cozinhar com o corpo, né? Tem mais detalhes disso na tese. E o cozinhar com o corpo é a sua presença, e você estimular isso também nas pessoas que você atende. Então, é você
sentir a cor, sentir a combinação, enfim, acionar tudo, o paladar, ter a técnica de toda hora provar e como provar dentro de uma aula de TD, né? Não é provar e voltar a colher de volta, mas eu estimulo muito que eles façam todo esse processo de estarem ali presentes. Então, a receita é deles, do grupo, não é uma receita que foi imposta. Então, eles criam isso desde o início mesmo. E depois a apresentação, uma bancada que a gente faz, né, de todas as preparações, e aí a gente faz essa troca, fala sobre como isso chegaria. Então, por exemplo, tem preparações que são em uma panela só e eles se surpreendem, né, porque no final a bancada sai muito rápida, porque é pouca louça que utiliza, então tem tudo a ver com aquela família que eles descreveram. Então, a gente trabalha numa lógica um pouco diferente das outras disciplinas que eu também atuo, mas é porque a intenção desse conceito ser utilizado numa aula de TD é outro, é trazer um protagonismo também para essa escolha, ele ser uma pessoa bastante envolvida do processo do início ao fim, né? Ele compreender as dificuldades daquela família que ele está descrevendo, esse aluno está descrevendo. Então, é um processo bastante interessante. A gente fala sobre o compartilhamento, se aquela receita está super difícil, com várias etapas, e que 5 pessoas precisaram se envolver, é uma receita que possivelmente não vai poder ser orientada num consultório numa mãe que é uma mãe solo, né? Então, a gente discute um pouco mais além das questões técnicas, mas muita questão técnica também, porque é um espaço de desenvolvimento de habilidades culinárias, né? O nosso laboratório. Uhum. Esse é Tem um dos muita exemplos. coisa aqui no bate-papo, Mariana. Eu estava tentando até ver se a gente conseguia agrupar um pouco. Acho que, de certa forma, Francisco, a questão que ele traz, você já endereçou, né? Então, tem alguns comentários, eu estou identificando pelo menos 2 perguntas. Então, queria passar aqui pelos comentários para agradecer a todo mundo também pela participação. Está todo mundo muito mobilizado com a sua fala. Então, acho que Francisco, de alguma maneira, acho que já está contemplada aqui a questão que você traz. A Jânia também te cumprimenta pela abordagem e pelo aprofundamento dos aspectos sociológicos e culturais. A Isabelle tem uma questão. Isso, a Isabelle falou uma questão ótima, Isabelle, sobre os programas de culinária. É super interessante, tem uma publicação de 2016 da Fiona Lavelli, né, que fala sobre a fonte de aprendizado em culinária, qual é a mais potente que vai ter mais impactos ao longo da vida. E aí ela fala que a fonte de aprendizado em culinária, quando vem dessa figura materna, ou seja, da mãe, da figura feminina dentro de casa, é a fonte mais assim que tem impactos positivos na alimentação ao longo dos anos. Então, essa pessoa tem um marcador lá na frente de melhor qualidade nutricional, porque aprendeu com essa figura. Então, no Brasil, a gente tem uma situação que a mulher também é protagonista, a gente não está fazendo propaganda disso, eu não acho que isso seja um ótimo caminho, ao contrário, a gente tinha que trabalhar maior equidade das atividades domésticas como um todo, dentre elas a culinária, mas o IBGE mostra que a mulher gasta, né, o dobro do tempo com as atividades de casa em relação ao homem, e das atividades de casa, lavar, passar, cuidar dos filhos, cozinhar, o cozinhar é de maior discrepância entre os sexos. Então, é a figura feminina aquela que ainda mais cozinha e se responsabiliza por esse evento complexo que é o cozinhar em casa, né? E ela é muito potente ainda nessa transmissão desse saber. Só que o próprio Gui, em 2014, já fala sobre isso, né? Sobre o enfraquecimento dessas transmissões, porque as pessoas têm cozinhado em relação aos anos muito anteriores, menos em casa, menos em família, por N motivos, né? Que a questão é complexa, mas as pessoas têm compartilhado menos habilidades culinárias, então é um dos passos lá o exercício, desenvolvimento e compartilhamento das atividades culinárias. Essas atividades culinárias, né, quando compartilhadas, então com o filho, etc., ela é muito potente. Ao contrário de outras, como, por exemplo, programas de culinária que estão muito mais na ordem do entretenimento do que da orientação.
a nossa postura, inclusive, não é ficar anotando receita, não é anotar. A nossa postura é uma postura de entretenimento no geral. Então, a gente está ali se divertindo, passando o tempo vendo, e na verdade eles não orientam tanto. Tem outros que orientam mais, mas o que eu acho que vale a pena a gente chamar atenção para esse? No geral, são super gourmetizados, né? E a gourmetização é uma coisa que deveria, inclusive, ser meio que abolida dessa culinária doméstica, que é outra natureza. Claro que a gente pode, sim, preparar coisas muito bonitas, bem apresentadas, a gente gosta, mas isso, na questão do dia a dia, a gente está muito mais convergente com uma questão estratégica de planejamento, de ter aquele elemento em casa, de ter alguma coisa pré-preparada, do que ter algo muito gourmetizado, porque a gente tem várias outras atividades recortando e essa figura está sozinha. Como é que essa figura ainda vai gourmetizar e fazer várias outras atividades? Então, isso também nos distancia desse espaço de aprendizado, vendo aquelas louças chiquérrimas, aquela mesa super bem posta. Isso vai falar com um nicho muito pequeno da nossa sociedade, a grande massa não. Então, a gente leva na brincadeira, leva no divertimento, né? Parece não ser algo que vai nos orientar para uma... realmente como se fosse uma oficina de culinária, é outra pegada. Eu tenho até uma novidade boa para dizer, a gente está num grupo ainda, o grupo também, mesmo grupo que estava na autoria do guia, né, de 2019, a gente está desenvolvendo vídeos, filmamos na semana retrasada, 49 vídeos de culinária, foi numa maratona muito intensa, mas muito gostosa, vídeos de culinária sobre essa culinária caseira, estratégica, de dicas dessas pessoas que têm outras atividades, que não têm ajudantes e que querem cozinhar a partir do zero, mas cozinhar a partir do zero utilizando o mínimo possível de tempo ou de recurso físico, aí as pessoas falam, mas gasta tanto tempo no celular e no computador e não vai cozinhar. É outra coisa, o celular e o computador, eu estou sentada de perna para o ar. Na cozinha eu estou em pé, num exercício físico, a gente precisa conceber a culinária doméstica como um exercício físico, né? A gente está ali se cansando, está lavando, está tendo esforço físico, isso é importante a gente pontuar, porque parece que a gente vai para um discurso meio de culpabilizar esse indivíduo que não cozinha, né? Se essa pessoa pegou tantas horas de transporte, se o seu trabalho é físico, pesado, é evidente que vai preferir ficar no celular do que cozinhando. Então, vamos conversar sobre que cozinhar mais rápido, mais estratégico, ao mesmo tempo sem esquecer que a gente não vai resolver todo o problema, né? Nem a gente não tem essa audácia, mas assim, o problema todo não vai ser resolvido pelo indivíduo com o seu traquejo, com a sua habilidade. Existem outras questões, inclusive da esfera política, que vão viabilizar esse indivíduo poder também cozinhar. Né? Então, é interessante a gente também tirar um pouco essa carga nossa de que é tudo no campo da orientação culinária. Muita coisa muita coisa, a informação vai trazer reflexão crítica e o poder de compra adequado, mas muita coisa tem a ver com questões macro que a gente também tem que, né, sempre pontuar, sempre de alguma forma trabalhar, divulgar, conscientizar, mas que são coisas para além da esfera desse indivíduo. É importante também que ele seja acolhido nesse sentido, né? Muitas vezes não é falta de vontade, são falta de condições para se, então, desenvolver aquela habilidade. Então, Isabelle, só te colocando, eu acho que muitas vezes esses programas eles são de serviço para a culinária doméstica. Eles são legais para o campo do entretenimento, mas dizer que a culinária doméstica é aquele requinte todo, aquela dificuldade toda, mais afasta do que aproxima, né? E isso acho interessante a gente sempre ventilar sobre isso, porque parece que a gente está falando dessa culinária sendo desenvolvida em casa e isso dá tanto distanciamento, é tão impossível para mim aquele tipo de culinária que parece que eu não sei cozinhar, aquilo nunca vai acontecer, e não é nada disso, né? Então, esses vídeos que a gente gravou tem um pouco o objetivo de desmistificar essas coisas super gourmetizadas, né? E várias outras iniciativas interessantes que a gente tem por aí. E quem trabalha no território com ensino de dietética, educação alimentar e nutricional, acho que assina embaixo o que disse a Mariana, né, gente? Porque você, quando conversa com as pessoas e dialoga, o encantamento do alimento, eu sempre uso essa expressão, Mariana, dizer que há um encantamento na transformação de um ingrediente culinário em uma refeição. Há uma mágica que está acontecendo ali.
a gente tem que fazer essa mágica com farinha e água, se é isso que a pessoa tem, ou vamos olhar para a cesta básica e para quais são os recursos que dá para fazer mágica também com muito pouco, mas, enfim, bacanésima essa Perfeito, sua abordagem. e é mágica mesmo, é arte mesmo. Existe um Não é? aspecto da culinária que é lindo, é o nosso corpo, é o aroma entrando nos nossos poros, a gente sendo embalado. Existe um aspecto lindo da culinária que a gente também precisa valorizar, porque se fosse ruim a gente não estava aqui falando sobre essa promoção, Pois né? é, porque a gente busca o lúdico, né? Não é à toa que as pessoas às vezes fazem expressões sociais de desejo de consumo de algum alimento porque estão achando bonito, porque tem uma estética ali vendida por uma campanha de marketing muito bonita que seduz. Mas o alimento também é muito sedutor, né? Então, se a gente puder usar essa estratégia de convencimento, de encantamento com aquilo que é da realidade do indivíduo, a gente traz alegria, traz felicidade, traz estética, traz poesia com muito pouco. É E as verdade. pessoas ficam felizes. E é E por esse meio aspecto é desta, bastante fundamental, porque não é? senão, para que fazer todo esse esforço, Justo, ter todo esse trabalho, não é não é verdade? só para encher a barriga das pessoas, né? Não é só por uma É verdade. obrigação. Então, E bacanésimo. aí a Obrigada. técnica ajuda muito nisso, né, Semir? Se a gente tem um Uhum, pouco e usa uma técnica boa, acessível, a gente consegue transformar esse pouco numa coisa muito gostosa, né? Muito apresentável. Então a técnica também volta aí para esse lugar de conseguir transformar. A gente fez um trabalho recente em Quissamã que era orientar sobre receitas com aquilo que a cesta básica da alimentação escolar estava sendo ofertado. Então preparações lindas a partir do que tem, gostosas, saborosas, né? A gente não uhum. precisa ir para um espaço de muito, né, gourmet ou gastronomia para conseguir fazer uma comida boa, gostosa, né? E outra coisa, a gente tem muita coisa a aprender com essas pessoas que cozinham todos os dias, né? Às vezes a gente se coloca muito também nesse lugar de orientação, mas essa possibilidade de troca é maravilhosa, porque as pessoas cozinham já com tão pouco e tão bem. Então, o que a gente tem a poder compartilhar, né, e aprender nesses espaços? Eu tive uma experiência no Quilombo de Machadinha riquíssima, assim, as pessoas tinham pouco acesso a alimentos in natura e aí tinham alguns recursos muito inteligentes para o feijão ficar ainda mais temperado. Então, se refogava antes de cozinhar. Olha que engraçado, né? E a gente fala de técnicas que às vezes não orienta sobre isso, mas refogava antes de cozinhar, refogava mais uma vez na hora de comer, porque tinha pouquíssimo tipo de tempero. Então, se refogava em vários momentos para conseguir exaltar, e as crianças, enfim, as pessoas que relatavam isso gostavam muito. E está errado? Não está errado, né? É a forma encontrada para, com poucos alimentos, fazer uma coisa saborosa. E é sobre isso que a gente quer mesmo incentivar. Então, é bem interessante saber que esse tema é um tema que a academia não é detentora, né, de todos os saberes. Ao contrário, é um tema que as especialistas não só são pessoas da academia, mas como são pessoas que vivenciam isso todos os dias, né? E a gente precisa decodificar esses saberes tradicionais, né? Tem mais perguntas, Mariana. Então eu vou Aham. avançando aqui porque eu não queria deixar ninguém sem resposta e também não quero abusar muito do tempo que você está dedicando para a gente. A Jânia está pedindo para compartilhar as referências, se for possível, para o aprofundamento das abordagens e para a inserção no ensino da técnica dietética. A Uhum. Adriana Camurça está te perguntando o seguinte, que ela entendeu a escolha da mulher, você está lendo aí, né? Mas ficou curiosa se o instrumento poderá ser aplicado para qualquer pessoa da família e se foi pensado no papel do homem nessa autonomia culinária familiar. Eu já vi até um episódio do Cidinha da Jeito, eu já assisti alguns deles. Ai, que E legal. que essa temática fica bem, né? Enfim, se eu puder explorar um pouquinho, acho É. que podemos ir por Então, aí. Adriana, a gente, nesse instrumento da Luciana, né, Maldonado, realmente o foco é a mulher, porque a gente trabalha ali itens, né, questões direcionadas a ela. Então, a gente fez uma escolha por ser necessário, porque senão o instrumento não falava com ninguém, nem com homem, nem com mulher. Então, a gente fez a escolha por trabalhar esses componentes para, então, mapear, ferir a autonomia da mulher. Pode ser que outras pessoas queiram, né, desenvolver instrumentos para outro público, mas esse realmente é da mulher, porque nos interessava saber esse fenômeno naquela pessoa mapeada como sendo a maior responsável dessa prática dentro de casa. Eu estou entendendo que o adensamento que você mostrou no modelo conceitual da espiral,
ele também inclui ali aspectos e questões que têm muito a ver com a feminilidade, com a mulher, com o papel da mulher, não com a feminilidade. Me coloquei mal, mas com ser mulher e estar numa condição que é diferente, né, daquela que os homens às vezes se enxergam e têm, né? Então, interessante a pergunta da Vou Adriana fazer um também. paralelo bem bruto, né? Então, quando a gente vai ver, por exemplo, alguns temas, violência doméstica, a gente tem um direcionamento maior a essa figura. Então, para esse primeiro momento, a gente também direcionou para essa figura, que é essa pessoa de maior interesse para conhecer esse fenômeno. A Jaqueline também está te cumprimentando, achou interessante oferecer esse desafio para os alunos. A Mariana, a Ida também dizendo que foi deliciosa a experiência, está usando um trocadilho, ela literalmente uma deliciosa experiência no ensino e no aprendizado da técnica dietética. A Francine também compartilhando com a gente que fez grupos focais com universitários sobre alimentação saudável e observou que estudantes que cresceram vendo os pais cozinhavam mais e consideravam a sua alimentação mais saudável. Isabelle agradecendo aqui pelo esclarecimento, Caroline também. Isso, fica muito distante, a Cristiane Caetano aqui, né? Às vezes fica muito distante da realidade da população quando a gente gourmetiza. Acho que ela escreveu no momento que você estava falando dos programas culinários, da gourmetização. Né? E, assim, também é interessante dizer que esse modelo, ele não tem, assim, uma intenção de dizer que essa abordagem é paralisante. Pô, então é tanta coisa, não tem por onde começar. Não é essa a intenção é realmente ilustrar a complexidade desse fenômeno. E ter uma abordagem que nos afasta desse processo de culpabilizar esse indivíduo que não cozinha em casa, porque tem outras questões de níveis muito mais macros, né, e distais do seu nível, que vão interferir de forma pronunciada para a concretude, né, desse fenômeno, né, que é a culinária em casa. Vou botar aqui para deixar esse daqui para a gente ver. A gente vê quantos elementos, né? Não é paralisar frente a isso, mas é reconhecer em diferentes níveis o quanto que a gente é influenciado. Tem pessoas que vão conseguir produzir esse produto aí, né, do modelo, ou seja, desenvolver muito bem a autonomia culinária, porque está muito coberto de uma classe social onde a garantia dos seus direitos está estabelecida, onde seu grau de conhecimento também, onde existe uma relação, né, de equidade maior estabelecida no âmbito doméstico, e tem pessoas que estão ao avesso disso, né? Então, em que ponto nosso público de trabalho se encontra? Eu acho que talvez a contribuição é nesse sentido, a gente entender que talvez trabalhar a culinária numa unidade básica de saúde, para aquele público não seja, por exemplo, oficina de culinária. Estou dando um exemplo, seja uma roda de conversa sobre as possibilidades de compartilhamento das atividades, falar sobre a rede de apoio, como desenvolver essa rede de apoio, talvez sejam por outros aspectos, para então culminar lá com a autonomia culinária. Seja, por exemplo, um exemplo lindo que tem de duas nutricionistas lá de São Gonçalo, que perceberam que estavam fazendo bastante iniciativas no sentido de oficina de culinária e perceberam que as pessoas daquela região atendidas por aquela unidade não tinham onde comprar aqueles alimentos. Então, barganharam por uma feira de pequenos produtores naquela região, o que melhorou a disponibilidade que está aí no mesossistema. Então, a ação foi isso, foi por meio de uma feira, promoção de uma feira, a gente poder, então, comprar aqueles gêneros, né, do grupo 1 lá e poder, então, cozinhar com maior facilidade, com maior acesso, né, ter uma disponibilidade daqueles alimentos. Isso deixa evidente para a gente, né, colegas, acho que muitos que estão aqui são também professores de dietética, que o nosso domínio aqui, a nossa praia, é uma praia absolutamente coletiva. Nós estamos falando de alguma coisa que diz respeito à vida das pessoas de uma maneira muito mais imbricada com a rede de cuidado, com a rede de assistência, do que talvez qualquer outra ação de fisioterapia. Não estou diminuindo absolutamente, mas eu estou querendo dizer que comer, né, em um contexto, não se encaixa talvez num protocolo para atenção primária que foi feito de maneira para todo. Não é possível. Qual é a unidade de saúde? Onde é que ela está? Que rede tem ali perto? Tem uma escola? Tem uma comunidade religiosa? Não tem feirão, etc. E trabalhar em rede
dentro da comunidade, do território, e trabalhar em rede no projeto pedagógico também, né, Mariana? Porque eu É acho que verdade. olhando aqui para esse seu modelo, eu estou enxergando diversas oportunidades de conteúdos teóricos e práticos com unidades Uhum, curriculares que dialogam com o ensino da técnica perfeito. dietética, que é, Deixa eu enfim, só. nominado aí nos projetos pedagógicos de formas distintas. O técnica dietética mesmo está mais afastado até, os módulos têm, as unidades curriculares têm adquirido outros nomes, outras identidades, mas são conteúdos que dialogam com todo o projeto pedagógico Aham, da formação do nutricionista, né? Então, trabalhar em rede internamente também no âmbito do ensino, né? sim. Bom, eu queria começar a encaminhar aqui para o encerramento, agradecendo muitíssimo de novo, professora Mariana, pela sua brilhante exposição, pela oportunidade aqui de dialogar com a gente para coisas, né, para além daquilo que a gente esperava que você trouxesse, superou absurdamente nossas expectativas. Quero também agradecer a todos e todas que estiveram conosco aqui, mandando reflexões e perguntas. E queria, Mariana, te dar mais um minutinho para você concluir, por favor. Professora, muito obrigada. Obrigada a você, obrigada Aida pelo convite. Foi um prazer estar com vocês aqui, né? Somos colegas de trabalho, a gente compartilha essa nossa inquietude, né, de falar sobre técnica dietética e falar de uma forma respeitadora para um país tão grande que tem tanta gente vivendo em condições tão distintas e é um desafio, né? É, eu fico feliz de poder falar sobre um tema que eu desenvolvi durante meu doutorado com a ajuda e participação de tanta gente generosa que contribuiu tanto para o meu processo, né, que culminou então com esse modelo conceitual. Dizer para a Ida que a gente vai ter a temporada 2 da Cidinha ainda sem data certa, por isso que você não viu mais postagem, porque foi referente a um edital que a gente recebeu em 2018, eu acho, 18 talvez, e aí combinou em 2020 com os vídeos, mas a gente vai ter uma segunda temporada em breve, e aí vocês vão poder compartilhar também, né? Enfim, poder utilizar nas atividades. A gente usa muito aqui em Macaé, porque mais 3 professoras daqui também participaram, Fernanda e Ruth, e aí a gente conseguiu, né, para essa equipe enorme que participou desse projeto, desenvolver uma obra, uma coisa mais concreta para conseguir dialogar de forma muito simples esses conceitos que são um pouco densos, né? E aí é uma magia, né, da comunicação. Então, agradecer, dizer que estou super honrada de estar aqui com vocês. Meu e-mail é marianafbo@gmail.com. Se vocês precisarem, alguém pediu uma referência, por gentileza, me manda o e-mail que eu repasso para vocês. E agradecer mais uma vez a oportunidade, tá bom? Um beijo, um ótimo dia para vocês. Obrigada, Mariana. Ótimo dia para todos e todas, ótima semana. O SIG também está sempre de portas abertas. O SIG Dietética tem aqui um grupo de gente muito apaixonada por essa discussão, então será Tô sempre vendo, eu vi. bem-vindo. Gente, um abraço. Um Boa beijo, tchau, semana. tchau.